Chaminho, dando continuidade à nossa revisão para o Enem, na nossa competência 5, teremos na aula de hoje um pouquinho sobre movimento harmônico e movimento variado. Fiquem ligados! Então, nessa primeira questão da competência 5, a habilidade 17, nos diz o seguinte: o gráfico a seguir representa a posição de uma massa presa à extremidade de uma mola. Com base nesse gráfico, afirma-se que a velocidade e a força no instante indicado pela linha tracejada são respectivamente. Vamos dar uma olhadinha nas opções? As opções dizem na letra A: será que essa velocidade é positiva e a força aponta para a direita? Na letra B, a velocidade é negativa e a força aponta para a direita. Letra C, a velocidade é nula e a força aponta para a direita. Letra D, a velocidade é nula e a força aponta para a esquerda. Ou será que a letra E, nula e a força aponta para cima? Então, moçada, o gráfico pede para você analisar, tá? Nesse instante da linha tracejada, tá bom? Que ele coloca no nosso gráfico aí, o sentido da nossa força, né? O sentido da nossa força resultante. E pede também para analisar nesse instante como é que fica o valor de nossa velocidade. Vejamos bem aqui. Primeiro, vamos entender o que é um oscilador harmônico. Um oscilador harmônico nada mais é do que um bloco preso a uma mola, posto ao quê? A oscilar. Mas, professor, se ele vai oscilar, ele oscila em torno de quê? Ele oscila em torno de uma posição de equilíbrio, tá? Que essa posição de equilíbrio X aqui, a gente poderia simplesmente chamar de quê? De zero. Então, nesse ponto A, quais são as forças que agem sobre esse corpo? Nós temos essa força aqui, que seria a nossa força normal. Teremos também o quê? A nossa força peso. Legal, gente? Equilibrando a nossa força o quê? Normal. Bom, professor, mas se eu tivesse só a normal e a força peso, eu teria uma resultante igual a zero. Sim? Sim, corretíssimo. Mas observe que nós temos, além da normal e a força peso, uma terceira força. Essa terceira força, ela é chamada de força o quê? Elástica, tá bom? É a força, né, professor? Que a mola age, né, para restaurar esse corpo à posição de equilíbrio. Então, olhe que nesse momento aqui, nós poderíamos cancelar o vetor da força normal com o vetor da força peso, teremos simplesmente o vetor da força o quê? Elástica, que nesse caso, numa posição lá qualquer, essa força elástica ela está atuando para onde? Para a esquerda. Então, vamos observar aqui o nosso gráfico, tá? O nosso gráfico, ele sai de uma posição mais A, está saindo de uma posição mais A, para uma posição menos A. É como se o gráfico, né? É como se o bloco, digamos assim, saísse dessa posição A e se deslocasse para essa outra posição menos A. Lembrando que A e menos A são as duas posições na extremidade de oscilação desse bloco, tá certo? Então, o nosso diagrama sai de A, né? Passa para menos A, ok? Depois retorna para A novamente. Então, perceba que ele realiza uma oscilação completa. Ele sai de A, passa para menos A e retorna para A. E justamente onde ele coloca a linha tracejada, está marcando o que para a gente, pessoal? Está marcando a oscilação, né? Quando ele chega na posição menos A. Observa aqui no gráfico, né? Essa linha tracejada está marcando justamente quando ele está na oscilação, ou seja, quando ele está no ponto, né? Que determina a oscilação sendo igual a menos A. Professor, me diz uma coisa, se o nosso bloquinho está nessa posição aqui, menos A, eu posso cancelar o vetor da força peso com o vetor da força normal, né? E dizer que nós temos aqui uma resultante nula, tá? Ainda não. Por que não, professor? Porque quando esse bloco ele é empurrado aqui para a esquerda, o que é que acontece? Nós temos uma força que a mola, né, atua sobre esse corpo, empurrando ele para onde? Para a direita. Ah, então nesse caso, eu poderia anular somente a normal com a força peso,
dizer que a resultante na vertical está sendo igual a quanto? A zero. Enquanto isso, nós temos uma outra força, que no caso a nossa força elástica está empurrando o nosso bloco para onde? Para a direita. Então, Márcio, o sentido dessa força, né, empurrando esse bloco aqui, seria para a direita, quando esse bloco se encontra na posição menos A. Porque o bloco está sendo empurrado para a esquerda, como a força elástica é contrária à deformação, ele empurra para onde? Para a direita, tá certo? Agora, quanto à questão da velocidade, o que é que acontece com a velocidade desse bloco nesse instante aqui? Observe o seguinte, o bloco ele se desloca de A para menos A, de A para menos A. Quando ele oscila nas extremidades, o que ocorre? A velocidade dele torna-se igual a quem? A zero. Porque se a velocidade dele não tornasse igual a zero, ele passaria dessa posição mais A. Concorda comigo? Então significa que na extremidade A, assim como na extremidade menos a velocidade desse bloco tende a ser igual a quanto? A zero. Então, galera, nessa nossa primeira questão, marque a alternativa correta, letra C. Nessa segunda questão, nós teremos a competência 5 e a habilidade 17 trabalhado com movimento variado. Vejamos o gráfico aí abaixo. Bom, a questão nos traz o seguinte, né? O deslocamento ΔX de uma partícula em função do tempo é ilustrado no gráfico a seguir. Com relação ao movimento mostrado no gráfico, assinala a alternativa correta. Letra A. A partícula inicia seu movimento com velocidade constante. Na sequência, o movimento ele é acelerado e, finalmente, a partícula se move com outra também velocidade constante. Letra B. A velocidade da partícula é constante, tá? Quero deixar bem atentos que quando ele diz que na letra B que a velocidade da partícula é constante, ele está trabalhando no trecho todo, ou seja, de 0 até 4 segundos. Letra C, a aceleração da partícula é constante. Letra D, esse gráfico ilustra o movimento de uma queda livre de um objeto próximo à superfície terrestre, onde a resistência do ar foi desprezada. Quero lembrar os senhores, moçada, que quando você trabalha o movimento de queda livre, né, nós estamos trabalhando no aspecto de uma aceleração constante, aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? E a letra E ele fala, a partícula inicia o movimento com sua velocidade não nula, mas o movimento é retardado e ela finalmente atinge o quê? O repouso. Então, moçada, o nosso diagrama aqui, né, nos mostra aqui uma curva, tá certo? Que essa curva aqui, ela tá saindo de quê? Da origem, né? O nosso gráfico aqui tá partindo da origem, tá certo? Vocês observem que essa curva, ela cresce, mas nos instantes que vão de 3 a 4 segundos, né? Na verdade, você tem o quê? Uma reta. E o que que essa reta nos traduz? Nos traduz que entre os instantes 3 e 4 segundos, o corpo não alterou a sua posição. Então, se a sua posição continuou sendo igual a 20 metros, isso no intervalo que vai de quanto? De 3 até 4 segundos. Então, se não ocorreu nenhuma mudança em sua posição, significa que nesse curto intervalo de tempo, o corpo estava em quê? Em repouso. Se ele estava em repouso, a sua velocidade deveria ser quanto? Deveria ser 0 nesse curto intervalo de tempo e ele não teria nenhuma forma de quê? De aceleração. Então a gente já descarta a opção que fala que a aceleração aí seria o quê? Constante, tá certo? Agora, esse gráfico, se ele não fosse essa curva, né? Se esse gráfico fosse uma reta, o que representaria na diferença de movimento dos dois gráficos? Se você tem esse gráfico em forma de uma reta, tá certo? É que esse gráfico vai nos traduzir um movimento bem importante dentro da cinemática, chamado de movimento o quê? Uniforme. Aqui a gente consegue provar
tá? Que o ΔX, ΔT, ou seja, o espaço sobre o tempo, determina uma constante que é a sua velocidade. Mas, Márcio, como é que a gente poderia provar isso daí? Como é que eu poderia realmente chegar a deduzir que nesse gráfico aqui, que é uma reta, a velocidade ela seria constante? Bem simples, gente. Tem uma propriedadezinha bem interessante. Quando você medir a tangente de inclinação do gráfico, você vai estar medindo o quê? A velocidade naquele instante. Olha que interessante isso, tá? Quer dizer, professor, que se eu pego aqui, ó, marco aqui 2 pontos quaisquer, né? Marco aqui 2 pontos quaisquer, tá? Nesse intervalo de tempo ΔT qualquer, essa medida aqui representa o que para mim? Representa o espaço, que eu estou chamando de quê? De ΔX. E essa medida aqui para mim, ó, representa o intervalo de tempo que eu chamo de ΔT. Tá certo? Numa inclinação que eu vou chamar de alfa, tá, gente? Essa inclinação aqui eu vou chamar de alfa. Então, o que que acontece? Se a gente medir a tangente de inclinação desse gráfico, observe bem aqui, a tangente de alfa seria quem? ΔX sobre ΔT, tá certo? Eu poderia escrever da seguinte forma, né? Ó, a tangente de quem? De alfa seria igual a quem? A ΔX sobre quem? ΔT. E o que é pra gente, moçada, o ΔX sobre ΔT? É justamente o quê? A velocidade média nesse curto intervalo de tempo, tá certo? Mas aí você me pergunta, ô Márcio, essa propriedade, ela é válida apenas quando o gráfico é uma reta? Ela é válida apenas quando o movimento é um movimento uniforme? De forma alguma, tá certo? Na hora que você mede a tangente, na hora que você observa a inclinação que o gráfico faz, você está medindo o quê? A nossa velocidade. Então vejamos aqui no nosso gráfico aqui proposto na nossa questão. Vejamos bem aqui comigo, tá certo? Observe aqui que a gente vai fazer aqui de maneira bem prática mesmo, tá certo? Eu vou traçar aqui retas, tá ok, gente? Retas paralelas, para que vocês percebam o que está acontecendo com a nossa o quê? Inclinação, tá ok? Lembrando, quando você determina a tangente dessa inclinação, você está determinando o quê? A nossa velocidade. Então observe bem, gente, ó, tá para perceber tranquilamente que à medida, não é? Que eu vou, né, digamos assim, subindo aqui no gráfico, pelo gráfico, tá? A inclinação, ela tá diminuindo? Tô percebendo isso, né? Ó, à medida que o gráfico aqui vai subindo, essa inclinação, ela vai o quê, pessoal? Diminuindo. Então, nesse pontozinho aqui, ó, é justamente onde a inclinação é quanto? 0. Portanto, a nossa velocidade seria quanto? Ela seria 0, tá certo? Então, professor, a partir daqui, ó, a partir daqui, o que é que acontece? Essa velocidade aqui, ela tende a ser 0, porque o corpo não altera a sua posição. Ou seja, a posição dele sempre é igual a quanto? A 20 metros. Então, percebam que o movimento tem uma velocidade o quê? Crescente ou decrescente? Decrescente, tá bom? A velocidade é decrescente porque a inclinação tá o quê? Decrescendo, tá diminuindo até se tornar igual a quanto? A 0. Então o que a gente pode concluir, tá? Se o movimento aí está sendo característico de uma velocidade que está diminuindo no intervalo de tempo, é porque esse movimento não é um movimento acelerado, é um movimento o quê? Retardado. Então, professor, o que está acontecendo? A velocidade desse corpo está diminuindo até o momento que se torna igual a 0, ou seja, ele atinge o seu estado de quê? De repouso. Portanto, galera, opção correta, letra E de Esmeraldina. Até a próxima, gente!